Você já colocou o seu bebê para dormir? Respirou fundo, parou, pensou: ufa, agora realmente eu posso tomar meu café em paz. Mas passaram-se 20 minutos e o seu bebê chorou de novo? Calma, fica tranquila que aqui hoje você vai entender o porquê isso acontece e como você pode fazer para mudar essa história. Bem-vinda à live 2 do quadro Sono Sem Mistério, onde você aprende como transformar a sua rotina, como ter momentos de paz e tranquilidade, além de noites tranquilas para você e para o seu bebê. Boa noite, gente! Sejam todas bem-vindas à nossa live 2 do Sono Sem Mistério. Para mim conhecer um pouquinho vocês, coloca aqui para mim nos comentários qual a idade do seu bebê e qual o tempo em média que esse bebê faz de sono durante o dia, de cada soneca. Para me conhecer um pouquinho sobre a sua história e saber como te ajudar. Coloca aqui para mim. Enquanto vocês colocam aqui, eu quero dar alguns recadinhos para vocês. Antes da gente iniciar esse assunto que é maravilhoso e eu tenho certeza que você que ficar aqui comigo até o final vai mudar completamente a sua noção e como você enxerga sobre o sono do bebê e transformar outras pessoas, não só você. Por isso que eu conto com a sua colaboração. Aqui nós temos um aviãozinho onde você vai, sabe aquela mãe que você tá lembrando dela agora, que ela precisa estar aqui hoje? Então já manda para ela essa live, é só clicar nesse aviãozinho, esse desenho aí no cantinho, porque eu tenho certeza que você vai transformar a maternidade dela. Além disso, tem do lado, gente, uma interrogação, que é onde vocês vão estar mandando as perguntas de vocês, porque aqui os comentários vão subindo e aí eu não consigo, tá bom? Mas deixa eu contar aqui para vocês uma história que chegou para mim, que eu tenho certeza que você que está aí também já passou por isso. Semana passada, uma mãe entrou em contato comigo e me mandou uma mensagem desse jeito. Ayanda, estou desesperada. Porque assim, gente, um bebê que faz sonecas curtas é desespero mesmo para a família. Porque essa família ela não consegue fazer nada. Essa mãe ela não tem um momento para ela. Ela não consegue fazer literalmente nada, nem tomar um café. Às vezes nem tomar um banho. E aí, depois disso, ela me mandou falando que ela já tinha tentado de tudo e nada tinha resolvido. Que ela já tinha escurecido o ambiente, que ela já tinha ligado o ruído branco. Coloca aqui para mim nos comentários se alguém se identifica com isso. Se você também já fez várias mudanças para tentar resolver a sua situação. Coloca aqui pra mim, gente. Infelizmente, isso é a maioria das pessoas que acontecem. Isso é mais do que normal, infelizmente. Mas a gente não pode achar que sonecas curtas é normal. Porque não é. E aqui hoje, você vai entender o porquê isso acontece e como que a gente vai fazer para mudar isso. Bom? Vamos lá? Cadê a história de vocês? Manda aqui pra mim. Qual que é a idade do seu bebê? E o que você... Qual o tempo, né, de soneca dele pra mim tá ajudando você de alguma forma. Sejam todos bem-vindos. Infelizmente, gente, a maioria das mães acha que o motivo das sonecas curtas é o ambiente. E já te adianto, quase nunca é o ambiente o motivo.
Então, por isso que aqui hoje eu quero falar para você os 2 maiores erros que todas as mães cometem. Chegou o momento de você não cometer esse erro. Então, essa é a oportunidade. Bom? Vamos lá? Sejam todos bem-vindas e vamos encaminhar aí para aquela mãe que vocês estão esperando. Cleo, 1 ano e 3 meses. Qual que é o tempo de soneca, Cleo, da sua bebê? Porque eu sei, gente, que sonecas curtas, além do que eu passei aqui para vocês, é exaustivo demais. É muito cansativo. E não é só para a família, é para o bebê também. Porque esse bebê ele nunca consegue renovar o ciclo de sono. Então, o sono, conforme eu já falei com vocês, é saúde. E isso é prioridade na vida do filho de vocês. Então, por isso que vocês precisam ajudá-lo de alguma forma. Infelizmente, o bebê depende de você. Então, por isso que você está aqui hoje, para acabar com isso. Cleo colocou, faz 2 sonecas por dia de 1h30 a 2 horas. Um tempo bom. E como que esse bebê adormece? Cleo, coloca aqui para mim, como que sua bebê adormece? Só pra gente estar entendendo. É sobre isso, gente, que nós vamos conversar aqui hoje, tá? Além de Cleo, vamos colocar aí. Gente, existe, conforme eu falei com vocês, 2 maiores erros. Os 2 maiores vilãs, infelizmente, das sonecas curtas. Quais são? O sinal de sono do bebê, que ele é ignorado. Então, o bebê passa muito tempo acordado. Com isso, ele se irrita mais, ele se estressa mais. E esse adormecer dele é com maior dificuldade, tendo um sono agitado e, consequentemente, ele não entra em sono profundo. E a outra é o que Cleo acabou de falar aqui. É a forma como esse bebê adormece. Por que isso, gente? Quando o bebê ele entra no sono, quando ele adormece, ele conecta os neurônios dele, que são as sinapses que a gente chama. E naquele adormecer é onde que vem o aprendizado do bebê, é onde que ele consolida aquele aprendizado. Então, o que que você, Cleo, está ensinando para sua bebê? E que, infelizmente, não é só você, tá? É a maioria das mães, porque não sabem dessa informação. Você está ensinando para o seu bebê que ele necessita do peito para dormir. Graças a Deus que a sua bebê não faz sonecas curtas. Mas coloca aqui para mim, a sua bebê acorda de madrugada? Coloca aqui para mim. Quero conhecer um pouquinho mais. Gente, tá fazendo sentido para você? Coloca um coração aqui. Quem acha que tá fazendo sentido o que tá escutando? Coloca um coraçãozinho aqui. Só para mim conhecer e saber se realmente é isso que você está passando por aí. Coloca aqui. Cleo colocou, não tem autonomia, infelizmente. A autonomia do sono, gente, não é tão simples assim, não é tão fácil. O bebê, quando ele nasce, ele é como se fosse uma prateleira vazia de livros. E o dormir, ele é uma habilidade adquirida. Então, Cleo, não se sinta culpada. O que a gente precisa ensinar para a sua bebê? Que ela consegue dormir sozinha. E uma bebê de 1 ano e 3 meses, gente, já tem essa condição. Tá? Uma bebê de 1 ano e 3 meses que já anda, então, ela já vai sozinha, né? Dormir na caminha dela. Principalmente se for cama. Tá? E aí, o que acontece? Como o bebê ele não sabe dormir e você ensina pra ele que é o peito, ele vai aprender isso e a tendência disso é piorando cada vez mais. E sabe aquele momento... Cleo, depois você coloca aqui pra mim se seu bebê acorda de madrugada pra gente estar entendendo um pouquinho mais aí, tá? E quem, gente, puder, coloca aqui nos comentários também pra gente estar conversando sobre a sua história. E o que a gente pode fazer pra ajudá-la, tá bom? Voltando aqui em relação a Cleo, né? Tem 1 ano e 3 meses. Um bebê de 1 ano e 3 meses, ele já tem essa facilidade.
E aí, conforme eu falei com vocês, o bebê quando ele nasce, ele não sabe nada. E você ensinou pra ela que ela necessita do peito. Aí sabe aquele momento que infelizmente é um momento que mexe muito com as mães, chama-se salto de desenvolvimento? Ou quando está com dente nascendo, ou quando está passando por outra situação, outra fase da maternidade, que o bebê ele vai o quê? Acordar mais vezes. E aí, como ela não sabe como voltar a dormir, ela não sabe como dormir, o que ela vai fazer? Ela vai solicitar o peito para voltar a dormir. Então, por isso que o bebê ele tem não só sonecas curtas, como também despertares na madrugada. É por essa dificuldade de renovar o ciclo de sono. O bebê ele sempre vai solicitar como ele adormeceu. Calma aí, que eu fiquei assustada. Um bebê de 1 ano e 3 meses acordar de 2 em 2 horas. Cléo, você deve estar muito cansada. A sua bebê, isso é prejudicial para a saúde dela. Ela não está conseguindo renovar o ciclo de sono. A sua bebê já tem condições, o bebê, gente, acima de 9 meses, já tem condições de fazer uma noite inteira. Uma noite toda. Um bebê de 50 dias de vida, a gente já consegue fazer com que esse bebê acorda uma vez na madrugada. Isso se a mamada for por fome. Já tem bebês que nem acordam mais. Isso é saúde, gente. Isso é fundamental. O bebê, quando ele não renova o ciclo de sono, ele fica andando igual caranguejo. Ele fica ali toda hora quebrando o ciclo de sono. Sabe aquelas sinapses que eu falei com vocês, que conectam quando o bebê adormece? Ele nunca conecta. Por isso que esses bebês, infelizmente, afetam no desenvolvimento, no crescimento. Infelizmente. Tá? Gente, além de Cléo, e Fran também respondeu aqui, o coraçãozinho que eu perguntei pra vocês, né? Se tá fazendo sentido o que eu tô falando? É isso que você tá passando na sua casa? Coloca aqui pra mim. O que que acontece, gente? Quando o bebê ele dá o sinalzinho de sono, ele não consegue chegar pra você e falar assim: mãe, eu tô cansado, eu preciso dormir. Ele não consegue fazer isso, infelizmente. Por isso que você, mãe, é a responsável em organizar a rotina do seu bebê de forma eficiente, não é chat GPT e nem internet, para você conhecer esses sinais do seu bebê. E a partir do momento, gente, que vocês conhecerem os sinais dos seus bebês, vocês não vão ter estresse, não vai ter cansaço. Por quê? Quando o bebê vai adormecer, ele não vai solicitar aquilo que ele necessita para relaxar. Entende? O bebê, ele precisa adormecer por conta própria, independente de com quem seja e da forma que seja. É isso que é a autonomia do sono. E isso é maravilhoso. O bebê, quando ele tem uma rotina organizada, ele fica mais tranquilo, ele fica mais seguro, ele fica mais confiante e ele adormece com mais facilidade. Vou dar um exemplo bem básico para vocês aqui. O meu filho. Antes de entrar para a live, eu dei banho nele, amamentei ele, porque ele só mama de noite. Então a gente mata a saudade. E coloquei ele para dormir. Coisa de segundos ele adormece. E isso é a mesma coisa nas sonecas. E nas sonecas não tem peito. E ele ia dormir com meu marido. Só que meu marido estava trabalhando, eu fui e falei, não, eu vou deixar que eu faça ele dormir. E com meu marido já é diferente. Meu marido coloca ele acordadinho no berço e ele vai lá e vira e dorme. Entende? Então, é isso que é a autonomia do sono. É isso que é um sono de qualidade. Eu tenho certeza que tem aqui alguém de vocês, adulto, que tem insônia, ou toma algum remedinho para dormir, ou dorme a noite toda e acorda no outro dia parecendo que não dormiu. É a mesma coisa, é o bebê.
E se você está tendo essa oportunidade de mudar a vida, a saúde do seu bebê, pense nisso. Além de Cleo, Fran, mais alguém, gente? Coloca aqui se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês. Isso é muito importante eu ter esse retorno. Para quem está entrando agora, coloca aqui a idade do seu bebê e o quanto tempo que é de soneca do seu bebê. O bebê, ele te dá sinais. Ele deixa... O segredo, gente, do sono é você deixar o seu bebê te conduzir. E não você querer conduzir o seu bebê. Não é você que estipula o horário que o seu bebê vai tomar banho. É o seu bebê que te dá sinais. É o seu bebê que te mostra a hora que você vai dar ele uma comida. É o seu bebê que tem sinais de tudo. Ele é um ser humano. Ele só é pequeno. Mas ele é um ser humano. Ele tem as suas necessidades. E aí, com a organização da rotina, a gente consegue perceber isso nitidamente. Então, esses são os dois principais vilões que a maioria das mães erram. Que é o tempo do bebê acordado, que ele fica muito cansado. Ele libera um hormônio que chama cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí, consequentemente, esse bebê tem uma dificuldade no adormecer e ele vai solicitar aquilo que relaxa ele. E essa forma de adormecer o bebê, que é a autonomia do sono, conforme a Cleo falou aqui, que infelizmente a bebê dela não tem, que é fundamental. E a gente tá falando aqui só do peito, mas não é só o peito, é a chupeta, é a mamadeira, é o colo. Ah, Anda, mas eu quero dar um colo pro meu bebê para dormir. Ok, ele só não pode ter essa dependência. E como eu falei com vocês no início, ele não sabe dormir sozinho, porque o dormir é uma habilidade adquirida, automaticamente ele depende de você para ensinar. Então você é a responsável. Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui para mim nos comentários. Algum bebê aqui que luta contra o sono? Coloca aqui para mim. Aquele bebê que chora para dormir. Coloca aqui. Deixa eu conhecer um pouquinho mais. O bebê, ele não pode chorar para dormir. O bebê que luta contra o sono, ele está querendo te dizer: mãe, me ajuda. Eu preciso dormir. E aí o que ele faz? Ele chora. Porque ele não sabe falar isso com você. Olha o quanto que isso é sério, gente. E isso vira um estresse, vira um cansaço. Isso é muito exaustivo. Eu pego muitas mães desse jeito. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Observar o sinal do seu bebê, organizar essa rotina, mostrar para ele que tá chegando a hora de dormir. Conversa com seu bebê. Olha, mamãe, agora nós vamos trocar a fraldinha, depois nós vamos tomar um banho, depois você vai dormir. Converse com seu bebê. Dê sinais para ele, tá bom? Cadê? Tem bebê aí que luta contra o sono? Agora, gente, eu vou convidar uma pessoa aqui maravilhosa para contar essa história para vocês. Uma bebê que antes dormia 20 minutos no berço e com apenas 2 dias ela dormiu 2 horas. Então eu vou convidar aqui essa pessoa para estar junto da gente, tá bom? Que eu vi que ela já entrou. Só um minuto que eu tô convidando ela aqui. Gabriela. Só um minutinho, gente. Já vou chamar ela. E eu quero que vocês conheçam essa história, porque eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Cadê, gente? Não tá aparecendo Gabriela aqui. Só um minutinho, tá? O Instagram não tá reconhecendo. Vou colocar aqui Gabriela.Santos.
só um minuto, que o Instagram faz isso com a gente, viu? Agora sim. A Gabriela entrar aqui para vocês conhecerem essa história maravilhosa. E não deixar com que isso aconteça aí na sua casa. Não deixar o seu bebê passar por isso. Bom? Já convidei a Gabriela aqui. Vamos só aguardar. Enquanto a Gabriela está entrando, gente, vamos aproveitar, manda aqui a idade do seu bebê. Eu vi que entrou muita gente nova. A idade do seu bebê e o tempo de sono, né? De sonecas aí. Cadê a Gabriela? Deixa eu só ver aqui. Gabriela, você recebeu o convite aí, meu anjo? A história da Gabriela, gente, enquanto ela tá entrando, vou contar aqui um pouquinho para vocês, tá? Vou convidar ela aqui novamente. Não sei o que que tá acontecendo. Cadê a Gabriela? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Mas deixa eu ir contando aqui para vocês a história da Gabriela. A Gabriela, se ela estiver na live, pede para ela pedir para entrar. Ela já tá na live, ela já apareceu aqui. Deixa eu ver aqui. Gabriela, você tá aí? Ó, enquanto ela entra, pra gente não perder muito tempo, vou contar para vocês a história da Gabriela. Não está conseguindo participar. Deixa eu pedir o pessoal da minha equipe aqui. Entre em contato para mim com Gabriela.Santos, que ela talvez está tendo dificuldade aqui de entrar. Eu já convidei várias vezes. Entre em contato com ela para mim, fazendo favor. Enquanto isso, eu vou conversar aqui com o pessoal. Ah, entrou! Fui atender a Maitê. Ah, tá. Tá boa, meu anjo? Tudo Boa bem? Boa noite. noite. Boa noite, pessoal. Gente, essa é a Gabriela. A Gabriela é uma paciente minha que, assim, a evolução dela, né, Gabriela? A gente tá, assim, toda hora é uma notícia maravilhosa. Nós vamos Encantada. contar aqui um pouquinho para vocês. Ela é da cidade de Arcos, tá? Eu vou deixar ela contar sobre a história dela, né, em relação à idade da Maitê, como que estava antes de a gente começar, né, fazer os ajustes necessários, como que tá hoje. Então, Gabriela, eu gostaria que você primeiro aí se apresentasse, né? De onde que você é, qual a sua idade, você é mãe, só de um, só de dois, para o pessoal estar conhecendo um pouquinho. E aí eu vou te fazendo aqui algumas perguntinhas, tá bom? Ah, Fique à vontade. obrigada. Bom, meu nome é Gabriela, eu sou mamãe da Maitê. A Maitê tá com 2 meses e eu procurei a Yanda, ela tava com um mês, um mês e uns 5 dias mais ou menos. Ela tava muito novinha, mas a gente tava tendo muita dificuldade, principalmente com as sonecas da Maitê. Eu achei que era só com as sonecas, mas tinha o sono da noite também que não estava ajustado. A gente está fazendo a correção agora, já teve uma evolução muito grande. Mas as sonecas era o meu maior desafio. A Maitê dormia cerca de 20 minutinhos quando a gente colocava ela no berço. No colo ela dormia 2 horas, 2 horas e meia, mas a gente estava ficando refém da Maitê. E
com 2 dias a gente conseguiu fazer alguns ajustes e as sonecas mudaram completamente. Hoje a gente já teve uma mudança no perfil das sonecas dela, né? No início, no segundo dia já da consultoria, a Maitê passou a dormir 2 horas no berço tranquilamente. Mas com a evolução dela mesmo, com o crescimento dela, as sonecas foram reduzindo o período, mas não foi um problema em relação ao berço ou ao colo. É perfil da Maitê mesmo. Hoje ela faz sonequinhas mais curtas, mas a gente consegue fazer mais sonecas ao longo do dia. Então, assim, Vamos entender rapidinho, te cortar aqui rapidinho, Gabriela, para o pessoal entender, né? Que você que está no acompanhamento, você conseguiu entender em relação a isso. Gente, isso que a Gabriela está contando, de que a Maitê ontem teve umas sonequinhas mais curtas, porque ele está passando por uma fase que chama-se salto de desenvolvimento. é, Não é porque ela está tendo sonecas curtas, porque está sendo prejudicada, não. Né? Só para esclarecer um pouquinho, né, para o pessoal estar entendendo. E isso é muito importante, é uma das coisas que a gente ensina, né, Gabriela? Porque a própria sim, Gabriela, na hora que aconteceu, ela entrou em desespero, achou que estava voltando tudo o que estava tava acontecendo regredindo. antes, regredindo, né? E na É, verdade não é. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente conhece o bebê, isso acontece naturalmente. Né? A é, gente não tem aquele estresse, aquele cansaço. Pelo contrário, o que, que eu mostro para as minhas pacientes, igual a Gabriela? De que o seu bebê está tendo saúde, o seu bebê está desenvolvendo. Então, vamos aproveitar o salto de desenvolvimento para curtir o bebê. E assim, o que, que aconteceu? Hoje, né, Gabriela? As sonecas já mudaram totalmente. Por quê? Não tem aquele sofrimento que a maioria das mães que não tem esse acompanhamento passam. é. Pode continuar. É só para o pessoal entender mesmo. Não, assim, hoje a gente já tá regularizado. A Maitê dorme bem as sonecas, a Maitê dorme bem à noite, dorme mais cedo, tem a noite de sono muito mais longa. A gente ganha qualidade de vida junto com ela, né? Porque não é só melhoria pra mim ou pra ela, é a Aham, família mesmo que tá tudo entrando nos eixos, vamos colocar assim. exatamente. Você lembra qual era o horário que a Maitê dormia antes da gente iniciar o Ai, era acompanhamento? 11, 11h30, meia-noite, 1 hora da manhã. O horário mais Gente, cedo que a Maitê dormia era 11 horas da noite. hoje, literalmente, nós estamos 8h30 e nós queremos diminuir isso aí para 8 horas, né, Gabi? Se 8h30 Deus da quiser, e Maitê a gente dormia. vai conseguir, né? Conta aqui pra gente também, além das sonecas, como que estavam essas mamadas, Gabriela? Não, a Maitê mamava de hora em hora. Maitê acordava 2, 3 vezes na noite. 2, 3 vezes nada. De 2 em 2 horas, no mínimo, para mamar. E hoje não. Hoje a gente já conseguiu regularizar. As mamadas do dia melhoraram muito. A gente não fica mais de hora em hora juntas para ela Exatamente. mamar. E, gente, a Gabriela não é paciente minha de amamentação, não, tá? Foi com É, a organização da rotina, né, Gabi? Que a foi. gente foi que eu fui mostrando para ela esses sinais do bebê que eu tô falando aqui com vocês, que é muito importante de reconhecer, porque a gente acha que tudo é peito, e o seu bebê acostuma. O choro do bebê é uma forma que ele tem de comunicar com você. Mas quando a gente conhece o bebê, a gente vê que não vai ter choro. Não existe choro mais, né, Gabi? Chega a ficar assim, prazeroso a maternidade, fica É, gostosa a rotina, né? hoje o perfil é Igual totalmente diferente. Exatamente. A diferença é assim muito grande. É igual eu tava hoje passeando com meu bebê na rua, Gabi, e aí ele sempre me dá sinal na hora que tá chegando a janta, ele começa a passar a linguinha nos lábios, sabe? Então, assim, não tem estresse, é muito leve a rotina, né? Por mais que o bebê, ele dá trabalho, porque ele não sabe nada, ele depende totalmente da gente, mas Uhum. independente disso, fica muito gostoso, né? A diferença é muito grande. É verdade. Tá muito mais leve. Exatamente, A exatamente. maternidade é muito desafiadora, principalmente nesse começo. Eu sou mãe de primeira viagem, então tudo para mim é uma novidade. Então, com o seu auxílio, com as suas orientações, foi tudo muito diferente, tá muito mais leve. A gente consegue entender a Maitê,
Que eu acho que foi um alívio para ela também, porque tadinha, às vezes tá chorando, né, numa coisa nada a ver, peito. Exatamente! Tá chorando porque tá coçando o pé, peito. Tudo é no Exatamente, peito. exatamente. É isso mesmo. Infelizmente, eles não conseguem fazer nada, né? Não conseguem se É, defender. E aí você imagina, gente, o bebê ele não tá querendo o peito. Ele tá querendo literalmente, ele tá sentindo calor. Vamos dar um exemplo assim, né? Que é outras coisas que a gente trabalha também, né, Gabi, na consultoria. sim. Ele tá com calor. Você não sabe identificar quando o bebê tá calor e você taca ele no peito. O que que vai acontecer? Você vai estressar esse bebê mais. Aí esse bebê já começa a golfar às vezes, aí já é refluxo, e aí vai virando aquele transtorno, aquele estresse dentro de casa, né? É igual o Paula falou aqui, pro marido dela, chorou é peito, né? Tudo parece que é peito. E, infelizmente, essa é a realidade. Porque a É gente porque o pode. neném, ele cala na hora que a gente coloca o peito. A gente só Exatamente! tá calando ele, não tá resolvendo o problema. Exatamente, você falou tudo. E a gente precisa resolver o problema dele, né? E É, aí, quando a gente conhece o bebê, que ele te dá sinais, você resolve assim, ó. É muito diferente, gente. A diferença é assim, muito grande, né? Agora, Gabi, conta pra gente aqui. Como que você ficou sabendo do meu trabalho? indicação de uma paciente, Por a que que ela te Thalita, indicou? porque a menina dela tá muito bem. Só porque ela dorme a noite toda, né? Só por É, isso. uma tranquilidade. E como que era esse sentimento seu, Gabi, antes da gente começar a consultoria? Quando acontecia essa situação, esse caos todo que você vivenciava, que sentimento passava por dentro de você? Eu me senti culpada, porque eu queria que a minha filha dormisse. Aí eu falava, gente, eu quero que ela durma, mas parecia que eu queria que ela dormisse para eu descansar e não era isso. Eu comecei a criar um monte de coisas na minha cabeça, inicialmente. Mas depois eu tava vendo que a Maite tava ficando muito irritada, chorando Uhum. muito ao longo do dia. Então, assim, a gente foi entendendo que não tava fácil para ela também. Exatamente. Mas a E minha esse intenção sentimento. inicialmente era realmente dar uma qualidade de vida melhor para a Maitê, mas eu não estava entendendo o sinal que a Maitê estava me dando. Exatamente. E assim, Gabi, esse sentimento de culpa, infelizmente, é muito comum que chega pra mim. Inclusive, não sei se aconteceu porque eu não te conheci antes, né? Infelizmente, mas eu tenho muitas mães que chegam pra mim depressivas, Sim, eu acredito. porque Eu a acredito que sobrecarga. é desesperador para a gente, porque a criança não descansa, a gente não descansa. E todo mundo sempre falou isso para mim, e é uma realidade. O bebê que não dorme bem, ele fica muito mais cansado e de noite não dorme de jeito nenhum, vai virando uma bola de neve. Exatamente. Hoje é outra realidade. Ai, que bom, fico muito feliz. E agora me conta aqui, o que que mais chamou a atenção sua quando nós iniciamos o acompanhamento? O que que te chamou a atenção? Você fala em relação às mudanças ou... Em relação ao acompanhamento, o que que te chamou a atenção? Ah, eu acho que foi a rapidez para a gente ter evolução. Foi muito rápido, principalmente em relação às sonecas, muito rápido. Quando Te eu falei, surpreendeu? minha mãe estava aqui comigo na semana que a gente começou a consultoria. Assim, no segundo dia já teve mudança. Eu falei, gente, será que isso foi só por conta da consultoria? E eu não estava percebendo nada. E foi justamente. Teve a consultoria, a gente fez os ajustes necessários, mas T já respondeu super bem. Exatamente. Mas isso também, Gabi, a gente não pode deixar de falar que isso é você, uma pessoa, né, que segue as orientações que a gente passa. E agora conta pra mim, em relação a essas orientações, tem rigidez, Gabi? Ou é super Não, tranquilo? não, é muito tranquilo. Realmente o bebê ele precisa de rotina. A Maitê tava ficando à vontade. À vontade não, pelo contrário, né? À vontade ela tá agora com a rotina. Aham. Mas antes era. Eu queria que a Maitê me levasse. Hoje não. Hoje eu já consigo colocar a rotina certinha, ter um horário de acordar. E ela já começou a entender isso, tá respondendo super bem. Não preciso acordar a Maitê mais. Dá o horário de acordar, ela já desperta. Dá o Uhum. horário da sonequinha, ela já dá os sinais. Então a rotina foi muito bom para ela e é super flexível. Eu consigo fazer as minhas coisas. Eu preciso ir no supermercado, eu preciso sair com a Maitê. Dá para fazer tudo, não tem nada Cuidar de você
Tem tempo É, agora? tem. Parabéns, É. nossa. É isso que eu falo. Por isso que eu falo que a consultoria Noites Tranquila, ela não é igual você falou, né, Gabi? Ela não é para o bebê só, gente. Ela é para família. Família, é verdade. Porque assim, mexe com todo mundo, inclusive com você e seu marido, né, Gabi? Muito, muito. Mas hoje, graças a Deus, a gente já tá bem no Graças a jeito. Deus, nossa senhora. Lógico que eu gosto, eu vou ser muito sincera, lógico que a gente tem as particularidades, um dia ou outro, por exemplo, ontem a Maitê não queria dormir, mas era uma situação pontual e a gente consegue identificar muito mais fácil, porque hoje a gente Isso já aí que conhece. é diferencial. Igual ontem, não sei se você viu, eu postei aqui no Stories que o Henrique ontem me deu muito trabalho de dia. Ele Uhum, acordou 7 horas da manhã e foi dormir só 5 horas da tarde no meu colo. Mas eu sabia qual que era a causa, eu sabia como resolver. Não teve estresse. O sim. trabalho que ele deu, que ele não dormiu. Mas ele ficou super agitado, brincando, não ficou chorando, nem nada. A gente atendeu a necessidade dele, que é o que Uhum. você falou. Não tem aquela coisa, ai meu Deus do céu, o que que eu faço? Eu não sei o que está acontecendo, né? Que é isso que estressa a gente, é isso que cansa a nossa mente, né? É E o que verdade. que seu marido fala em relação a esses resultados? O que que ele tá achando? Não, o Gabriel ele fica surpreso, assim, mas ele dorme melhor à noite. A gente acorda no outro dia e comenta: a nossa filha tá uma gracinha, dormiu tantas horas e deixou a gente dormir também, porque a gente não tava conseguindo dormir bem. A gente tava acordando muito Exatamente. cansado. E no outro dia a gente tinha uma vida super normal para levar. Eu tô de licença maternidade, mas ele está trabalhando, então era mais Exatamente. pesado. Agora a gente já tá conseguindo ajustar, já tá ficando muito, muito mais tranquilo. E assim, Gabi, agora vocês conseguem ver o quanto que sono é importante, né? Muito, muito. Porque a nossa qualidade, eu tenho certeza que o seu marido deve estar tendo muita diferença no trabalho dele. É, não, melhorou demais pra gente, demais. Até Por- pra gente ter o nosso tempo também, né? Porque Exatamente. a gente hoje, a Maitê Exatamente. tá ficando até 11 horas da noite acordada. Nossa, Não tinha tempo pra casa, pra coisa simples. exatamente. E assim, gente, uma das coisas, Gabriela sabe disso, que eu falo também no acompanhamento, não significa que ela não possa um dia dormir 11 horas porque tá fora da rotina. Tá tudo bem, né, Gabi? Que a gente consegue, né, adaptar de acordo ao dia. Já teve alguma situação que você saiu de casa e ela dormiu fora de casa? Não, ainda não. Ainda não, Nós porque ela tá vamos muito nova. colocar então. Ela tá muito novinha, aí a gente ainda não tá saindo de casa, Aham. mas Mas a partir agora de 2 meses a gente pode ir para lugares mais abertos, é, até para a gente saber como que ela vai reagir e a gente trabalhar em relação a isso. Mas como ela já está tendo essa autonomia do sono, né, Gabi? Que é o outro passo que você não falou aqui, mas eu vou falar. A gente já está colocando ela sonolenta para dormir, gente. Colocar sonolenta é vida, né, Gabi? É coisas de segundos, máximo 5 minutos o bebê adormece. Gente, ou, Gabi, quanto tempo você gastava para fazer a Maitê para dormir? ai, até horas. Já teve vezes de ser horas. Mas assim, Não, é o muito mínimo é meia cansativo. hora, 40 minutos. E aí tinha vezes que colocava, ficava 20 minutos já, né? E acordava. Ou É, seja, era mais tempo você tentando fazer dormir do que realmente a soneca. e ela cansando, né? Porque a gente fica naquela insistência pra ela dormir, ela fica cansada, ficava, né? Agora não. Exatamente. Não, Gabi, não, a evolução sua tá assim maravilhosa. Eu tô cada dia, eu falei isso com você, né? Não tô mentindo, eu Falou. falo isso. Eu sempre, gente, é uma das coisas que eu falo com todas as minhas pacientes. Eu tô vendo aqui que tem muita gente que já foi minha paciente, Livinha, que entrou aqui. Eu sempre parabenizo, porque assim, é muito gratificante para mim. Não é só para a família. Não existe nada melhor do que você ver esse sorriso. E antes eu via era um choro, era uma lágrima, era uma tristeza, né? Onde que a Gabriela poderia estar aqui comigo agora? Impossível. Impossível. Nunca, né, Gabi? Nunca. Não. De jeito nenhum. Se ela quiser ficar com o marido dela agora, antes era impossível isso. É, Aí o que que acontece?
a gente já fica tão cansada durante o dia, porque o bebê não dorme, e ele já vai dormir muito tarde. Você chega pro marido e fala assim, ó, hoje não, pelo amor de Deus, eu não tô viva, eu quero só cama e dormir, né, Gabi? E não E aí, dorme, porque aí daqui 2 horas a Maitê isso está que eu ia acordando. falar. Ainda tem isso. Chega na madrugada, passa um tempinho e acorda. Ô, gente, é muito, muito, muito cansativo. Eu, graças a Deus, nunca tive essa experiência. Mas há 11 anos que eu trabalho com isso, eu tenho várias situações como a Gabi. Mas que é possível de ser resolvido, né, Gabi? Você tá aqui para É, provar isso. foi Agora me bem conta aqui. possível. O que que você falaria para uma mãe que está passando por essa situação hoje? Procurar e anda. Não deixa, não acho que é normal, porque a gente escuta muito isso. Ah, é o bebê, isso é normal, é uma fase, vai passar. Não é, o bebê realmente precisa da rotina dele. A rotina dele é bom para ele, é bom para a família, então não deixe, não deixe. Que bom, Gabi, eu fico muito feliz. Obrigada, viu, por esses Mas lindos depoimentos. A gente continua. Gente, nosso acompanhamento não acabou, não. Todas essas é, evoluções que nós estamos tendo, ainda temos mais dias para ter mais evolução, sim. né, Gabi? São 30 dias aí de acompanhamento e a gente não finalizou. E E nós vamos realmente ter é uma muitos. semana a gente já colhe muitos frutos, muito mesmo. Mas a Valeu gente a tem que pena o levar investimento, Gabi? demais, demais. Que Mas tem bom. que seguir a rotina mesmo. Ela é uma rotina tranquila, mas a gente precisa respeitar, porque é com a rotina que a gente colhe os bons frutos, né? Exatamente. E assim, gente, conforme nós falamos, não é rotina rígida, não. É uma Não, rotina normal do dia a dia. é É só, saudável para o bebê. exatamente, é só atender as necessidades do bebê. É coisa muito simples e fácil de ser resolvida. E Sim, quando resolve, assim, a vida da gente é outra. é. Meu marido que brinca que quando ele foi me conhecer, ele viu que eu era consultora e por isso que ele casou. Que ele nunca teve problema em relação ao sono, nunca teve problema em relação à alimentação, graças a Deus. Mas é isso, gente. Então, se você está passando por isso, mãe, escuta, Gabi. Não E se é você está gestante, impossível. já procura agora. Exatamente, Gabi, você falou tudo. Se toda gestante, né, tivesse essa visão que você teve aí agora, nossa, gente, a diferença é assim, que foi o que Thalita fez, né? Ela Foi. contratou na gestação e nós já iniciamos logo quando a bebê dela nasceu, nos primeiros dias, porque aí a gente já ensinou o bebê da forma correta. E não igual a Gabi, passou pelo problema para ser resolvido. É muito mais difícil, É, né? Mas é é possível. possível. Mas quando a gente faz de forma preventiva, o resultado é outro, totalmente diferente, né? Verdade. Gabi, muito obrigada, viu, por todas as Imagina. palavras, por esse carinho, por esse reconhecimento do meu trabalho e a gente vai se falando, né? Nós não Vamos. finalizamos ainda. Vamos Um beijo. conversando. Tchau. Tchau, pessoal. A Fran colocou aqui, gente, que o dela também foi na gestação, né? Exatamente, Fran. E você colhe muitos frutos, né? Aí com a Eloá. Então, gente, vocês viram que história incrível? Cadê a Cleo para escutar isso aqui e ver que é possível resolver? Você que está tendo problema com o sono do seu bebê, pensa com carinho, é qualidade de vida para sua família. Então, você hoje aqui aprendeu o quê? Que as sonecas, elas não são prisão, elas não são castigo. As sonecas é o corpo do bebê te mostrando que ele necessita daquilo ali. Pensem nisso. O sono, ele é saúde. O seu bebê precisa de você. E aí, conforme Gabi falou, né, que ontem a bebê dela estava passando por um salto de desenvolvimento, e é uma das coisas que a gente trabalha na consultoria Noite Tranquila. Na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre salto de desenvolvimento. Então, já anota aí na sua agenda. Quinta-feira, 8h30 da noite, nós vamos falar sobre esse terror das famílias. E vocês vão ver que não tem terror nenhum. Existe fases e que você conhecendo o seu bebê, naturalmente essa fase passa com tranquilidade. Inclusive dentes nascendo. Mas quinta-feira, não esqueçam, tá bom? Gente,
Um beijo, ficam com Deus e até quinta-feira, 8h30 da noite. Tchau!